E aí, galera, boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos iniciar a parte 2 do nosso minicurso Tipos de Solos e Sondagens. O presente minicurso faz parte do projeto de extensão do curso de Engenharia Civil do IFRO, denominado Dialogando sobre Engenharia Civil com a Comunidade. Eu me chamo Kathleen dos Santos Alberton, estou cursando o sexto período de Engenharia Civil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Porto Velho Calão. E juntamente com os meus colegas de curso Amanda Borzakov, Emanuele Falé, Gideone Macedo e Estela Lana, vamos nesse momento dar início à parte 2 do nosso minicurso. Bom, para não entrar de uma forma muito brusca na parte 2, eu vou dar uma breve revisão aqui sobre o que foi falado na parte 1 do curso, que foi transmitido no dia 17 de novembro de 2020, nesse mesmo canal. Nós falamos a respeito dos solos, né? Falamos sobre o conceito de solos, que, por exemplo, para a engenharia civil é definido como um agregado não cimentado, contendo líquidos e gases nos espaços vazios entre as partículas sólidas. Dentro dos solos, nós falamos também a respeito dos tipos de solos conforme a origem, ou seja, eles dependendo da rocha e dos minerais que deram origem aos solos, e eles foram divididos a partir de solos residuais e solos sedimentares. Os solos residuais também são denominados autóctones, e eles são aqueles resultantes da fragmentação das rochas que se mantiveram na mesma região da sua rocha-mãe, e pode ser dividido em 4 horizontes. Já os solos sedimentares, ou solos alóctones, eles apresentam uma grande variedade de tipo, considerando tanto a rocha e os minerais de origem, quanto os tipos de transporte e as deposições. Eles são separados, subdivididos conforme o agente transportador. Por exemplo, quando os solos foram transportados por água, eles são chamados de solos aluvionares. Quando são transportados pela gravidade, eles são chamados de solos coluvionares. Pelo vento, são chamados de solos eólicos. E pelas geleiras, são chamados de solos glaciais. Ainda falando sobre os tipos de solos, sobre a classificação, a gente também subdividiu em os tipos de solos conforme as propriedades, que são 5 tipos basicamente. Os solos coesivos são aqueles em que as partículas maiores de areia e de silt são cimentadas por argilominerais, ou seja, eles possuem uma boa coesão entre as partículas, entre os grãos. Os solos expansivos são normalmente constituídos de argila e eles apresentam uma grande expansibilidade com a presença de água. Os solos não coesivos são aqueles que são puramente granulares, ou seja, pedregulho, areia, e a gente observa que eles não possuem coesão. Um exemplo disso é quando a gente faz um monte de areia, e quando esse monte atinge uma determinada altura e um determinado ângulo, a resistência ao deslizamento pelo atrito entre esses grãos acaba sendo vencida e aí ele se desliza. São exemplos de solos não coesivos. Os solos colapsíveis se caracterizam pelo alto índice de vazios. São formados geralmente por areia e silt, e quando há um acréscimo de umidade, mesmo tendo uma força ou não sobre ele, as partículas sofrem um rearranjo brusco e, consequentemente, uma redução no volume. Já os solos lateríticos são aqueles solos de coloração avermelhada, rico em óxido hidratado, e eles apresentam uma elevada resistência à erosão por causa da face cimentada dos óxidos de ferro. A gente também falou a respeito das análises dos solos, que podem ser feitos em campo ou em laboratório, e que precisam ser sempre acompanhadas de ensaios específicos no laboratório para uma identificação dos solos correta, ok? A gente dividiu em 5 também, e inicialmente a gente falou sobre o teste visual e tátil, que ele é o mais simples e é baseado na observação a olho nu mesmo do solo,
e verificar a sensação ao tato, quando a gente mistura uma parte de solo com uma pequena parte de água. O clássico teste de sujar a mão, né, onde a gente lava uma pasta de solo com água. Em água corrente, a gente verifica o tipo de solo conforme a lavagem, conforme ele escorre da nossa mão. O teste de desagregação do solo submerso, a gente coloca um torrão de solo parcialmente submerso em água e a gente observa a desagregação dele. O teste de resistência do solo seco, a gente espreme um torrão de solo com os dedos e conforme a resistência dele, ele possui uma determinada classificação. Já o teste de dispersão em água, a gente coloca uma porção de solo em uma proveta, por exemplo, com água, e a gente verifica o tempo em que as partículas, em que os grãos desse solo levam para chegar ao fundo da proveta. Por último, a gente falou a respeito das classificações dos solos, né, que possuem um papel muito importante no entendimento do comportamento de um determinado solo quando ele é solicitado, e enquadrando um determinado solo para uma determinada situação ou um determinado contexto de interesse. Aí a gente citou algumas classificações, como o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Agora nós iremos finalmente entrar na parte 2 do nosso mini curso e a gente vai falar sobre as sondagens. Essa segunda parte ela será dividida em conceitos e objetivos, métodos de investigação tanto direta quanto indireta e as sondagens mais utilizadas em cada tipo de obra. Bom, a sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo uma maneira de conhecer as características do solo, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra. São utilizadas para a escolha dos tipos de fundações e o dimensionamento dos elementos estruturais da obra. Em um programa de sondagem, deve ser levado em consideração os objetivos do trabalho, por exemplo, o tipo da obra, dimensão, posição dos pilares, esforços, natureza do subsolo e sistema construtivo disponível. Mas por que eu preciso realizar uma sondagem no solo da minha futura edificação? A sondagem é utilizada por nós, né, enquanto engenheiro civil, para obter o subsídio que vai definir o tipo e a dimensão das fundações, que servirão de base para a edificação, evitando problemas que provavelmente ocorreriam caso eu escolhesse uma fundação ou dimensionasse sem saber como o meu solo iria reagir de acordo com o meu esforço solicitado. Bom, como então, né, que as sondagens são feitas? Quais são os métodos de investigação? Basicamente, divide-se em dois métodos, né, investigação indireta e investigação direta. Porém, é mais comum a utilização de métodos diretos, como a soldagem a trado, por exemplo. Porém, existem situações em que esse padrão não é suficiente, e aí faz necessário recorrer às técnicas indiretas de sondagem, que utiliza-se de conceitos físicos aplicados à geologia e à geotecnia. A gente vai falar um pouco agora sobre as investigações indiretas. Os métodos indiretos são também denominados geofísicos e fornecem informações não muito detalhadas, servindo como estimativa da estrutura das diversas camadas e posições dos níveis de água. As investigações indiretas, então, né, são aquelas em que as determinações das propriedades das camadas do subsolo são feitas, por exemplo, pela medida da resistividade elétrica ou da velocidade da propagação das ondas sonoras. As principais vantagens desse método são a rapidez e a economia, porque é possível detectar informações, por exemplo, de uma área maior, diferente do sistema direto, que ele detectaria informações em torno de um determinado furo, ok? Agora a gente vai falar, a Emanuele vai falar um pouco sobre os principais ensaios geofísicos utilizados nos métodos de investigação indireta.
Como foi citado anteriormente, existe a investigação indireta e direta, e os ensaios geofísicos fazem parte de uma investigação indireta. Esse método ele vai consistir basicamente em medir a resistividade elétrica que o material apresenta durante a passagem de uma corrente elétrica. Então, resumidamente, as propriedades do subsolo vão ser determinadas indiretamente pela medida da resistividade elétrica ou pela velocidade de propagação de ondas sonoras. E como nós podemos observar aqui, os principais ensaios geofísicos vai abranger a eletroresistividade, sísmico e GPS. Eletroresistividade. Nesse tipo de sondagem, é medida a resistividade elétrica de um terreno através de vários eletrodos alinhados em distâncias iguais, como a gente pode observar nas imagens ao lado. E com ele, é bem característico identificar o nível do lençol freático, estruturas favoráveis à percolação de águas subterrâneas, que é para perfuração de poços artesianos, e diversas outras situações. Aqui, os tipos de rochas e as espessuras das camadas são determinadas pelos valores da resistividade. Ou seja, o parâmetro físico mensurado vai ser a resistividade elétrica, que vai variar conforme o grau de saturação do solo, e a condutividade do fluido saturante. As técnicas de campo dos métodos geoelétricos podem ser de 3 tipos principais: sondagem vertical, caminhamento e perfilagem. A diferença básica entre essas 3 técnicas está na disposição dos eletrodos na superfície do terreno ou no interior dos furos das sondagens, e também é possível estar na maneira em que os trabalhos vão ser feitos para se obter os dados de campo. A técnica da sondagem elétrica vertical, ela consiste basicamente na análise e na interpretação de um parâmetro físico, obtido a partir de medidas efetuadas na superfície do terreno, investigando de maneira pontual sua variação em profundidade. Já a técnica do caminhamento elétrico, ele vai ser similar à técnica da sondagem elétrica vertical, só que ele vai ser investigado ao longo de uma seção, onde sua variação vai ser na horizontal a uma ou mais profundidades determinadas. Em relação à perfilagem, ela é uma técnica utilizada e desenvolvida no interior de furos de sondagens mecânicas. Seus objetivos principais são os de estudar as variações de parâmetros físicos feitos no local. Boa noite a todos, e agora nós passaremos para o próximo ensaio, que é o ensaio sísmico. Esse método é bem simples. É feita a propagação de ondas sísmicas que são provocadas artificialmente, e mais na frente nós iremos ver como é feita como é provocada as ondas. Bem, essas ondas são captadas por geofones, que são colocados na superfície, como podemos ver na imagem. E o que são geofones? Geofones são instrumentos que servem para escutar ruídos na Terra. Então, eles captariam as ondas propagadas. E essas ondas, elas são propagadas em diferentes velocidades. E nós vamos ver também por que isso é importante. Esse tipo de método permite identificar as diferenças nos graus de cimentação, de alteração de estruturação, que geralmente não são identificados por sondagens convencionais. As ondas propagadas podem ser ondas P ou ondas S. As ondas P, elas se propagam mais rápido nos materiais, e as partículas elas vão sofrer compressão e dilatação, sempre alternando esses dois. O movimento da partícula vai ser paralelo à direção de propagação da onda.
Já as ondas S, elas se propagam mais lentamente do que as ondas P. E o movimento da partícula vai ser perpendicular à direção da onda. E isso faz com que tenha o efeito de cisalhamento, ou seja, a forma vai mudar, mas sem alterar o volume. E é importante essas duas ondas por causa da sua velocidade, porque elas vão se propagar em tal velocidade. E isso vai fazer com que a gente saiba o tipo de material que estamos trabalhando. Por exemplo, digamos que a onda P, vendo a imagem da direita na parte inferior, digamos que deu 5.000 metros por segundo. A 5.000 está lá embaixo, entre 4.500 e 6.000. Então pode ser uma rocha ígnea e metamórfica sã, sem fraturas. Mas digamos que a velocidade da onda P deu 300 metros por segundo. Então, o material é provavelmente um solo com depósitos superficiais de sedimentos não consolidados. Mas nós também podemos comparar, por exemplo, em relação à imagem da esquerda. A velocidade da onda P deu 5.000. Então, o material pode ser um calcário, pode ser um granito. Não sabemos, temos que tirar dúvida. Então, vemos a velocidade da onda S. Digamos que deu 4.000 metros por segundo. Já não pode ser calcário. Então, estamos trabalhando com material granito. E a propagação dessas ondas, elas podem ser provocadas por marretas ou a detonação de explosivos. E como vemos nessa imagem, tem um geofone, uma marreta eles estão usando. E esse método, fora da engenharia civil, é muito utilizado na pesquisa de petróleo e minerais. Já dentro da engenharia civil, é utilizado em projetos de grandes obras, como estradas, barragens, túneis e fundações de grande porte, porque é necessário saber o tipo de material em que iremos trabalhar para que não tenha complicações futuras. E para finalizar os métodos de investigação indireta, nós temos o GPR, que é o Ground Penetrating Radar. É um georradar. Ele é muito utilizado na verificação de camada de pavimento, infraestrutura ferroviária, localização do nível da água, posição de tubulações enterradas. Tem-se escrito que a primeira vez que ele foi utilizado foi em 1929 na Áustria, para determinar a espessura de uma geleira. Como que funciona? Ele é um radar, ele vai gerar imagens do subsolo, utilizando como fonte transmissora uma antena eletromagnética, que seria essa antena TX, e emite um sinal com uma frequência fixa, que pode penetrar sedimentos, rocha, gelo. Esse método é utilizado para detectar alterações nas características eletromagnéticas dos materiais no subsolo. Ou seja, investigar ou detectar objetos e estruturas sob o solo. Então, como mostra na figura, ele vai dar um pulso de energia de alta frequência e depois ele vai coletar os dados. E uma aplicação sensor de sondagem para detectar se tem armaduras em estruturas de concreto.
E também várias, como eu disse, em relação à espessura de uma geleira. E agora nós temos a investigação direta, nós já finalizamos a investigação indireta. E o que seria a investigação direta? A investigação direta consiste na obtenção de amostras de solos ou rochas por meio da perfuração manual ou de resultados de equipamentos mecânicos ou eletrônicos introduzidos no subsolo. E aí nós temos dois tipos de métodos diretos, que é os métodos manuais e os métodos mecânicos. Por exemplo, os métodos manuais realizados manualmente e os métodos mecânicos já com algum equipamento. Falando um pouco agora sobre os métodos manuais de sondagem. Os métodos manuais são aqueles que a gente consegue fazer de forma mais simples, com o auxílio de ferramentas não muito complexas. Basicamente, os métodos manuais, eles se resumem à retirada de uma certa quantidade de solo que é enviada posteriormente para análise em laboratório. Os principais métodos manuais são a abertura de portas e abertura de trincheiras e sondagem a trato, né? Quanto a esse solo que é retirado para se fazer a análise em laboratório, que a gente chama de amostra, né? No geral, existem dois tipos, a amostra deformada e a amostra indeformada. A amostra deformada, que é representada por essa primeira imagem da nossa apresentação, é aquela que extrai parte do solo, mas que não mantém todas as características que se encontram no seu lugar natural, né? A gente percebe que ele, nessa primeira imagem, parece que ele está de forma... Ele não está muito homogêneo, né? Parece que só retirou e colocou dentro do saco, sem preservar as características do local que ele foi retirado. Já a amostra indeformada é aquela que extrai parte do solo, mas que preserva as características que se encontram no seu lugar natural, que é representado pela segunda imagem da nossa apresentação, né? Aparentemente, parece que ele só retirou aquela parte da terra que estava em volta da amostra e preservou as suas características naturais, né? Como parece que ela está mais homogênea, a grosso modo falando, né? Como já foi dito, né, existem dois tipos de métodos manuais, que são a abertura de poços e abertura de trincheiras, e sondagens a trato. Quanto à abertura de poços e trincheiras, falando um pouco agora sobre esse tipo de sondagem, esse método ele é utilizado para se obter amostras indeformadas e, a partir delas, se obter parâmetros geotécnicos que nos dão informações sobre as reais condições do solo, como, por exemplo, coesão e ângulo de atrito, né, que são alguns desses parâmetros, que servem justamente para o dimensionamento de taludes, para previsão de recalques e até mesmo para ensaios de permeabilidade, por exemplo. As trincheiras, que é representado por essa segunda imagem, né, da nossa apresentação, basicamente são escavações lineares ao terreno. Esse método ele facilita muito a caracterização dos perfis geológicos e também é mais fácil da gente obter as amostras indeformadas. Basicamente, só utilizando a picareta ali mesmo, ele consegue obter essa amostra, né? Já os poços eles são escavações realizadas verticalmente ao terreno e servem para a realização de exames de camadas de subsolo e coleta de amostras deformadas ou indeformadas, que é representado por essa nossa primeira imagem do slide, né? A retirada de amostras indeformadas ela é feita executando-se uma escavação em torno da amostra. Normalmente ela tem um formato de bloco cúbico, que pode ter as dimensões 20 por 20 por 20 ou 30 por 30 por 30. O amostrado dos blocos é composto por uma caixa desmontável que envolve a amostra no local e é montado e selado com parafina, para preservar justamente as dimensões e as características daquele solo. Existe uma norma que rege esse tipo de abertura e de retirada de amostras, que é a NBR 9604, né, que expõe justamente a maneira correta da realização desses ensaios. Quanto às sondagens a trato,
né? Elas são muito utilizadas porque permitem justamente que a gente atinja maiores profundidades sem que seja necessário grandes escavações, né? Diferente das trincheiras e dos poços. A partir dela, a gente consegue obter somente amostras deformadas e para a gente realizar ela, normalmente se utiliza de trados cavadeira ou de trados helicoidais, né? O trado cavadeira ele é representado por essa letra A da nossa apresentação e os helicoidais são representados por essa letra B e C do slide. A norma que rege esse tipo de ensaio é a NBR 9603 e os trados manuais podem perfurar até 12 metros e os mecânicos, dependendo do terreno, até 20 metros. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre os trados mecânicos, mas enfim, né? A partir desse tipo de sondagem, né, a gente consegue não só classificar as diversas camadas daquele local, como também determinar a profundidade, né, de cada uma delas e o nível do lençol freático daquele local também. A sondagem a trado ela é muito utilizada na pesquisa de jazidas de solo para construção de barragens e também para aterro de estradas. Agora a gente vai passar um vídeo, né, que explica um pouco sobre isso e mostrar como é que é o passo a passo de uma sondagem a trado. Agora, para exemplificar um pouco, né, sobre como que é feito a sondagem a trado, a gente vai utilizar de um vídeo que foi feito por alunos de engenharia civil da UFJF na disciplina de mecânicas dos solos 1, né? Aí a gente vai utilizar desse vídeo justamente para exemplificar como é que foi feita uma sondagem a trado, mais conhecido como tradagem, né? Basicamente, o primeiro passo é o posicionamento do piquete, né? Nota-se que é importante aprofundar um pouco. E depois eles anotam as coordenadas. A partir daí, eles começam a fazer a limpeza em volta do piquete, né, do local que eles determinaram para fazer a amostra. Apesar de ser um pouco complicado, é importante a gente tentar manter a linearidade do piquete para a gente não perder mesmo o ponto de demarcação. Né? Depois eles raspam para fazer um nivelamento, e essa é uma parte muito importante, né? Eles anotam a profundidade. A partir daí eles já posicionam o trado e começam a perfurar. Eu vou acelerar um pouco o vídeo porque eles... uma outra parte muito importante é que é manter a linearidade, né? Sempre manter a linearidade do equipamento. Aí, uma outra coisa. Cada coleta que eles fazem, eles acondicionam em um recipiente separado, né? Aí, no caso, foi escolhido um saco plástico. Eles fazem o acondicionamento e marcam, né? A amostra 1 do ensaio tal, da localização tal, né? Aí eles continuam a perfuração. Nota-se que o trado que eles utilizam é um trado tipo cavadeira, né? E continuam a perfuração até se chegar no nível do lençol freático, que eu acho que era o que eles queriam aí. Para se determinar o nível do lençol freático, eles colocam o equipamento ali, né? Com o máximo de linearidade possível, demarcam com um giz no nível do terreno ali, né? No nível do terreno nivelado. E a partir daí, eles fazem a medição, né? Qual que foi a distância cavada para se chegar no lençol freático. E aí, a partir daí, vale lembrar de um ponto importante. Lembra que lá no começo eu falei que era importante a gente marcar aquela parte do nivelamento lá, né? Do terreno ao nivelamento, anotar o tamanho? Era justamente por causa disso, né? Porque agora, nessa parte final do ensaio, você tem que somar aquela anotação, a anotação daquela profundidade, mais essa anotação, para se chegar ao nível real do lençol freático. Depois disso, eles só tapam o furo, né? E finalizam o ensaio. Nota-se que é um ensaio muito simples e por isso que ele é muito utilizado. Então,
Antes de eu falar especificamente sobre o método mecânico, eu vou dar uma breve recapitulada sobre o tema que nós estamos abordando, que no caso é sondagem. Bem, diante de tudo que foi dito anteriormente, eu creio que vocês já saibam o que é uma sondagem e para que serve. Mas eu vou relembrar vocês de uma forma mais resumida para poder dar continuidade ao conteúdo. Enfim, quando o engenheiro ele deseja realizar uma construção, são feitos diversos projetos prévios, né? Como, por exemplo, o projeto de fundações, que é a etapa inicial da construção de uma estrutura. Porém, para que uma fundação ela seja efetiva, a gente precisa ter certeza de que o solo realmente vai ser capaz de suportar a carga que a estrutura vai impor sobre ele. E como a gente vai ter essa certeza, né? Ela vai vir através do estudo preliminar do terreno, por meio da sondagem. E a sondagem, ela é um processo no qual é possível conhecer as principais características do terreno, como a espessura das camadas, suas respectivas resistências e a localização do lençol freático. E a partir dessas informações, a gente pode definir melhor o tipo de fundação para a edificação. E caso o projetista não tenha esses dados, a possibilidade da fundação não ser corretamente dimensionada é muito grande. Ou seja, é nesse momento em que surge a importância da análise de um terreno feita corretamente. Porque caso contrário, se o terreno que você escolheu não suportar o peso da estrutura, toda a construção pode ser colocada abaixo. E isso pode acarretar grandes perdas econômicas e, o mais importante, é claro, né? Grandes riscos à segurança. Então já ficou claro que a sondagem preliminar de um terreno para a realização de uma obra é sempre muito importante para o prosseguimento da construção. Nós vimos também que existem diversos tipos e métodos de sondagens. Sendo assim, a escolha do método a ser empregado na sondagem, ele vai ser feito em razão das dimensões e da finalidade da obra, contando também nas características do terreno, dos dados disponíveis e do comportamento das estruturas que estão próximas da área em que a sondagem vai ser realizada. Foi citado também que os tipos de sondagens, eles são classificados em diretos e indiretos. Os métodos indiretos, eles fornecem as informações sobre o solo mediano, indiretamente as suas características físicas, como por exemplo o eletromagnetismo. E por fim, os métodos diretos, eles são os métodos resultantes da observação direta do solo e que a gente também pode obter amostras ao longo de uma perfuração. Esse método, ele se divide em manual e mecânico. Sendo assim, o ensaio SPT e o CPT, eles são métodos diretos e mecânicos. Agora, explicando melhor o método mecânico, o texto diz o seguinte: nos métodos mecânicos, utilizam-se equipamentos mecanizados que normalmente são instrumentados para a obtenção de amostras ou dados geotécnicos das camadas ou rochas atravessadas. Os mais usuais são SPT e CPT. A sondagem manual é sem dúvida o método mais barato e que, por consequência,
a que consegue investigar a menor profundidade possível, além de ela ser realizada em solos moles e apenas acima do nível do lençol freático. Certamente, entre os tipos de sondagens do solo, ela é a sondagem manual, ela é a mais econômica, rápida e prática de se realizar, embora ela apresente as maiores limitações. O método mecânico, ele vai abranger o SPT e o CPT. A sondagem mecânica, ela é similar à manual, só que a principal diferença entre elas duas vai ser a rotação que vai ser realizada por um motor. Esse método também é rápido e ele é prático de ser realizado, embora ele necessite de um equipamento mais caro para ser usado. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso minicurso que tem como foco explanar sobre tipos de solos e sondagens. Na primeira etapa do nosso projeto, nós abordamos sobre os tipos de solos. Falamos sobre a sua caracterização conforme a origem. Nós falamos também sobre a sua tipologia em relação às suas propriedades. Falamos sobre a identificação e sua classificação. Aqui nós vamos falar sobre sondagem, que é um assunto inerente à área de solos, onde o foco é mostrar quais são os métodos de sondagem existentes de forma manual, que são considerados métodos chamados de métodos mecânicos. E os mais comuns utilizados na construção civil para dar fundamento à parte de estrutura são o SPT e o CPT. O mais usual mesmo é o SPT. Vamos dizer que entre os métodos existentes, ele tem um custo que é mais acessível quando comparado ao CPT. Bom, esse método, chamado também de sondagem à percussão, conhecido como SPT, ele tem como foco justamente a apresentar uma amostragem das características mecânicas da amostra, do solo em análise. Com isso é possível identificar, além de outros fatores inerentes à necessidade do projeto, a questão de existência ou até mesmo posição d'água naquele solo que está em análise. Bom, identificação dos tipos também, a questão da resistência à penetração, conforme os ensaios podem ser feitos, e ele dá origem ao final do ensaio ao boletim, e com isso é possível determinar a resistência desse solo. Bom, eu falei aqui rapidinho, de forma consolidada, sobre o método de ensaio e análise SPT. O método mecânico, ele vai abranger o SPT e o CPT. A sondagem mecânica, ela é similar à manual, só que a principal diferença entre elas duas vai ser a rotação que vai ser realizada por um motor. Esse método também é rápido e ele é prático de ser realizado, embora ele necessite de um equipamento mais caro para ser usado. Foi citado também que os tipos de sondagens, eles são classificados em
diretos e indiretos. Os métodos indiretos, eles fornecem as informações sobre o solo mediano, indiretamente as suas características físicas, como por exemplo o eletromagnetismo. E por fim, os métodos diretos, eles são os métodos resultantes da observação direta do solo e que a gente também pode obter amostras ao longo de uma perfuração. Esse método, ele se divide em manual e mecânico. Sendo assim, o ensaio SPT e o CPT, eles são métodos diretos e mecânicos. Agora, explicando melhor o método mecânico, o texto diz o seguinte: nos métodos mecânicos, utilizam-se equipamentos mecanizados que normalmente são instrumentados para a obtenção de amostras ou dados geotécnicos das camadas ou rochas atravessadas. Os mais usuais são SPT e CPT. A sondagem manual é sem dúvida o método mais barato e que, por consequência, a que consegue investigar a menor profundidade possível, além de ela ser realizada em solos moles e apenas acima do nível do lençol freático. Certamente, entre os tipos de sondagem do solo, ela é o mais econômica, rápida e prática de se realizar. E nós temos como primeiro método mecânico o método SPT, a sondagem SPT, que é o ensaio de sondagem à percussão. Como é que ele é feito? Então, mede-se a resistência de uma camada de solo de 1 metro, medindo o número de golpes com um martelo que são necessários para penetrar 30 centímetros. E mais na frente nós iremos ver a quantidade de golpes necessários, porque depende da área que está fazendo a sondagem. Bem, o resultado bom seria para um solo que tem algum grau de resistência, mas também tem resultados ruins, que seria quando o solo se desmole. E deve haver cuidado para manter os golpes uniformes, pois pode gerar erros. E isso se for realizado manualmente, porque algumas empresas utilizam o ensaio mecanizado, que gera menos erros. Certo. Agora nós temos os principais objetivos do ensaio SPT. Seria o quê? Determinar a profundidade dos tipos de solos existentes, a posição do nível da água, identificar os horizontes, que nós já vimos no minicurso passado, que falamos sobre os tipos de solos, e o índice de resistência à penetração, que é o mais importante, que ele se dá a cada metro pelo número de golpes correspondentes em 30 centímetros do amostrador padrão. E esse índice que nos dá se o solo é bom, se o solo é ruim, que nós iremos ver também lá na frente. E temos o boletim de sondagem, que é o resultado, são os resultados. Nele tem que ter cota da boca do furo, tem que ter as coordenadas do furo, nível da água, nome do técnico, dados do equipamento, data e hora do início do furo e a data e hora do fim do furo. E nesses, uma informação muito importante que afeta o desempenho do elemento do solo como fundação é o nível da água, que pode ser onde se encontra o lençol freático
ou onde o solo é saturado, que são vazios completamente preenchidos com água. E aqui nós temos, primeiramente, nessa primeira tabela, nós temos quantos golpes é necessário em cada metro quadrado. Por exemplo, se uma construção tem entre 200 a 600 metros quadrados, o número mínimo de furos que precisa são 3. Só que maior de 2.400 metros quadrados fica a critério, porque aí já é maior, porque entre 2.000 e 2.400 são 9 furos. E embaixo nós temos o índice de resistência à penetração. Por exemplo, nesse primeiro caso, se estamos trabalhando com solo arenoso e o índice deu 20, então temos um solo com consistência compacta. Agora, se estamos trabalhando no segundo caso com solo argiloso e o índice deu 4, então consistência mole, já seria um resultado ruim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o método CPT, que é chamado de ensaio de penetração de cone, onde, através de uma tecnologia específica, digamos que mais robusta e detalhada que o método do SPT, através do ensaio de penetração de cone, a gente consegue, ou é possível, na verdade, uma análise mais aprofundada das características daquele solo, do solo que está sendo analisado. Existem normas brasileiras da ABNT que definem qual é a metodologia adequada para a realização dos ensaios, tanto o método do SPT quanto o método do CPT. É um procedimento padronizado, de forma que ele dá origem às informações técnicas e com isso é possível utilizar essas informações para subsidiar o projeto estrutural das edificações. O que ocorre muitas das vezes na questão das sondagens é a sua desconsideração, ou seja, alguns projetos que não levam em consideração a importância da realização da sondagem. Passando para o próximo método mecânico, nós temos o SPT, que é o ensaio de penetração de cone. Ele tem como objetivo a determinação da resistência do solo à penetração de uma ponteira padronizada, como vemos na imagem superior à direita, essa ponteira. E fornece dados que permitem estimar as propriedades dos solos. Esses dados são utilizados em projetos e construção de obras de terra e de fundações de estrutura. Como que ele é feito? Consiste na cravação desse cone lentamente. Ele pode ser mecânico ou elétrico, e aí a cada 20 centímetros ele armazena os dados em um computador. O cone alocado nesta bomba hidráulica é penetrado no terreno com uma velocidade de 2 centímetros por segundo. E o próprio equipamento, por ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. Depois que ele é cravado, obtém os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz registro contínuo desses dados ao longo do tempo. Mais na frente nós iremos voltar nesse slide para mostrar a figura de baixo. Esse método ele vai nos fornecer a
resistência de ponta, resistência do atrito lateral e a correlação entre esses dois, que permitem identificar o tipo de solo. O equipamento hidráulico ele deve ser colocado no canteiro, que deve estar acoplado a um caminhão. Esse equipamento, como na imagem, ele tem que estar no canteiro, ele é acoplado a um caminhão e logo tem esse computador que vai registrando os dados. Certo. E tudo tem que ser registrado. Descrição do trabalho, descrição da aparelhagem, a planta de locação dos pontos. Enfim, em conclusão, esse ensaio ele nos permite ter a identificação estratigráfica dos perfis dos solos e também ter as suas propriedades mecânicas. Bom, dando continuidade, a gente percebe que os métodos existentes para a questão da sondagem, eles têm uma tecnologia própria, ou melhor, um procedimento que tem que ser seguido conforme as normas brasileiras. Eu não vou entrar no detalhe da operação, do procedimento, de como que realiza-se as sondagens. A ideia aqui é mostrar os tipos de sondagens que existem para que as pessoas que estão realizando esse estudo, elas possam ter esse conhecimento. É claro que se nós formos aprofundar o estudo dos tipos de sondagem, a gente precisaria de um tempo muito maior que agora, nesse momento, a gente não tem. Bom, aqui falando um pouquinho sobre sondagem em rochas. Nesse assunto é possível conseguir, quando há necessidade, as características daquele solo. Ou seja, você consegue, através de técnicas próprias, extrair as características do solo quando ele tem uma presença rochosa muito grande. É claro que geralmente esse tipo de sondagem ele é aplicado em obras de maior proporção, obras que precisam das características rochosas daquele terreno, daquela área como um todo, né? E com isso são aplicadas tecnologias que têm um custo elevado, um custo bem considerável quando se fala dos tipos de ensaios ou dos tipos de sondagens existentes na área da construção civil, aquelas sondagens que dão origem à parte da estrutura ou fundamentam o cálculo estrutural. Bom, com isso a gente conseguiu de uma forma bem objetiva falar sobre os tipos de sondagem, né? Bom, galera, o último tópico do nosso mini curso, ele diz respeito à aplicação de cada tipo de sondagem para cada obra. As sondagens, ou os ensaios de sondagem, eles devem ser realizados tanto em obras de grande porte quanto em obras de pequeno porte. Porém, é comum, em obras de pequeno porte, como edificações térreas, comerciais ou residenciais, os ensaios geotécnicos não serem realizados pelo responsável técnico daquela obra. Quando tem, um responsável técnico, infelizmente, na nossa sociedade, está enraizado uma maneira de pensar de que o engenheiro ou arquiteto ele não faz diferença ou que não vale a pena gastar com um projeto. E que os meios comuns de fazer uma obra, os materiais comuns, eles vão ser suficientes para manter aquela obra de pé. Na maioria das vezes, sim. Mas, por exemplo, se eu pego um pedreiro no meu bairro para construir a minha casa sem projeto nem nada, ele, digamos que tenha muitos anos de experiência, e nenhuma das obras que ele fez, ele usou verga e contra-verga nas minhas esquadrias. O que vai acontecer daqui a um tempo? A obra vai cair? Provavelmente não, mas daí vai te dar um trabalho muito grande. Posteriormente vai aparecer fissura, provavelmente vai aparecer
umidade, né, patologias decorrentes da umidade, porque provavelmente ele não impermeabilizou. Enfim, essa prática que está enraizada na nossa sociedade, ela está errada. E antes do início de qualquer obra, a gente deve fazer um estudo do solo através da sondagem, porque a gente precisa garantir a segurança e a economia também dos materiais, evitando, né, retrabalhos futuros. Bom, dessa forma, né, depois do estudo da sondagem, né, depois da realização da sondagem, esse estudo deve nos fornecer algumas informações a respeito do subsolo do nosso terreno. Por exemplo, as propriedades do solo ou da rocha, compressibilidade, resistência ao cisalhamento, existência de água, dimensão de cada camada do meu solo, enfim. E aí os exemplos de sondagem, né, primeiramente que a gente trouxe foi a sondagem a trato, que é a sondagem mais simples, né, que pode ser feita, e ela pode ser feita tanto manualmente quanto por meio mecânico. Manualmente, ela pode ser realizada com o operador girando o trado e a cada 5, 6 rotações mais ou menos, ele retira a broca de dentro do subsolo e remove o material acumulado nela. Penetra somente solos com baixa resistência, né, até porque é feito manualmente, e a amostragem desse solo é feita a cada metro, e aí a gente anota, né, a profundidade que ocorre a mudança de material. Os trados mecânicos, eles são também baratos e utilizados para fundações mais profundas, né, que precisa de perfurar um solo com uma resistência um pouco mais elevada. Dentro ainda dos métodos de sondagem com a utilização do trado, existem os tipos de trado cavadeira, né, que é o que está à nossa direita. Geralmente é utilizado para estudar a ocorrência de algum material para utilização em terraplanagem, pavimentação, e o trado helicoidal, que é geralmente utilizado em solos argilosos. Bom, já a sondagem SPT, né, que já foi explicada mais a fundo anteriormente, ela é mais conhecida por conta do índice de resistência à penetração. De acordo com as normas brasileiras, a investigação geotécnica preliminar para uma edificação, ela deve ter no mínimo uma sondagem a percussão, uma vez que a sondagem a trado, ela não é suficiente para o dimensionamento de fundações. É um processo, né, muito usual justamente por essa normativa e permite conhecer o tipo de solo, resistência oferecida pelo solo à cravação, posição do nível de água e enfim. É a mais utilizada. A sondagem rotativa ela é utilizada para investigar as rochas e os materiais impenetráveis à sondagem a percussão. Permite a retirada de amostras, né, do solo, da rocha, que são denominadas de testemunhos. Por meio desse método, é possível atingir grandes profundidades para cada furo. É utilizada geralmente em obras maiores. As sondagens geofísicas também já foram explicadas mais a fundo. Elas são utilizadas para obter respostas rápidas, né, por ter um menor tempo de execução e não agredir nem contaminar o meio ambiente, permitiu a execução do estudo em áreas de difícil acesso. Mas enfim, como que eu vou analisar qual é a melhor sondagem para o meu terreno? A escolha, né, de um dos tipos de sondagem para determinado terreno e determinada obra, ela depende do tipo de solo presente. O ideal é começar com a metodologia mais barata, buscar identificar as informações necessárias. E caso isso não seja possível, deve-se ocorrer as alternativas mais caras. Por exemplo, em uma primeira soldagem, no meu terreno, eu cheguei até uma rocha. Porém, na segunda e na terceira, bateu direto no matacão, ou seja, numa rocha no meio do meu solo. Um pedaço, né, de rocha no meio do meu solo. Se eu estou fazendo uma sondagem e eu concluo que já é confiável e que eu não preciso de mais avaliações, né, de mais amostras, que aquele meu solo vai aguentar uma obra de grande porte. Porém, eu não fiz
mais a fundo a minha investigação, pode acontecer de ter um solo arenoso embaixo do meu matacão. Por exemplo, o meu matacão tem lá seus 45 centímetros e abaixo dele eu tenho um solo arenoso. Quando eu for aplicar uma carga, né, da minha edificação naquele meu solo, um matacão que tem só 40 centímetros, depois dele, que é a areia, a minha pressão vai atravessar provavelmente esse matacão e vai chegar naquela areia. O que vai acontecer? O meu solo vai recalcar, né? Vai trazer o matacão, vai trazer as fundações, vai trazer a minha edificação como um todo. E isso vai gerar um grande prejuízo, né? Vai ter que refazer, talvez chegue ao ponto de refazer a minha obra, dependendo do nível que ela tá, vou ter que recuperar a minha estrutura. Por isso é extremamente importante analisar as mais diversas ocasiões, analisar, né, os sinais que o solo vai me dar de acordo com as minhas sondagens e não tomar decisão precipitada. Retirar a amostra de vários pontos do meu terreno, seguir a norma, enfim. Bom, galera, agora a gente chegou ao fim do nosso mini curso Tipos de Solos e Sondagens. Nós só temos a agradecer aos nossos orientadores, o professor Fred, a professora Lídia, ao coordenador do curso de Engenharia Civil, o professor Celso, a vice-coordenadora, a professora Daniela, que sempre nos apoiou, né, e não mediram esforços para fazer esse projeto acontecer. Nós agradecemos aos ouvintes e colegas de classe também, e queremos deixar registrado que nós, enquanto acadêmicos, acreditamos na funcionalidade dos novos métodos de aprendizagem, como esse, por exemplo, tanto em relação ao conteúdo, quanto ao desenvolvimento das relações interpessoais. Por fim, né, nós agradecemos a atenção de todos, desejamos que todos tenham tirado o máximo de proveito, né, tanto desse minicurso quanto dos demais minicursos, e que não tenham deixado de acessar o link, né, disponibilizado no chat para receber o certificado. Por fim, uma boa noite a todos.